Mas eu trouxe esse tema porque mais de 7% das mulheres têm cisto no ovário e a acupuntura pode ser de muita utilidade, pode ser de muita importância, porque a maior parte das mulheres que tem síndrome do ovário policístico toma anticoncepcional. E o anticoncepcional, ele é o hormônio esteroide, né? Ele é um hormônio sintético. Ele não é exatamente igual ao hormônio que os ovários produzem. Principalmente o estradiol, ele vem na forma de etinilestradiol, né? E outros hormônios que são colocados nos anticoncepcionais, eles não são bioidênticos, não são exatamente iguais ao que a mulher fabrica. Então a acupuntura ela tem que visar a harmonização energética de um modo geral, a dissolução dessa fleuma tainin, que é esse cisto, tratar a síndrome metabólica. As mulheres podem chegar nesse padrão de cisto no ovário por vários caminhos diferentes, então a gente tem que saber pescar isso, qual síndrome é, de acordo com os sintomas, com a anamnese chinesa, a diagnose, pulso, língua, tudo isso. E as outras terapias naturais para poder chegar a estimular os próprios ovários da mulher a produção correta hormonal. A gente sabe que dentro da medicina moderna ocidental existe o eixo hipotalâmico, hipofisário, ovariano. Esse eixo na medicina chinesa é considerado pelo Maciossia como sendo o eixo coração-rins. Tá? Então a íntima relação aí com o equilíbrio da energia do coração, do Qin e do Shen. Beleza? Bom, o que é a síndrome dos ovários policísticos? Às vezes eles se apresentam como micropolicísticos, eles podem ser cistos grandes ou pequenos. A formação de cistos nos folículos dos ovários não permitem a produção correta do ciclo ovariano, né? Não permite a produção correta de estrogênio, de progesterona, na hora correta, no ciclo de 28 dias. Então, geralmente o que acontece é um problema andrógeno. Acontece a maior produção de andrógeno e, consequentemente, aumento da testosterona na mulher. E também síndrome metabólica, é o que ocorre em decorrência disso, diminuição da progesterona, que não serve só para gerar o neném, para manter, né, a fecundação continuar. A progesterona ela tem papel fundamental para a manutenção do sangue, para o volume de sangue na mulher, para o volume de massa óssea, de massa muscular. Tá? Pode ser considerado nesse ciclo, dentro da medicina ocidental, vou fazer outro paralelo com a medicina tradicional, na fisiologia energética. É um distúrbio endócrino que gera alterações nos níveis hormonais. Essa alteração gera a formação de cistos e essa formação de cistos gera mudanças fisiológicas, principalmente a síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, obesidade. Agora, padrões energéticos de fisiologia energética também pode causar um distúrbio endócrino. Uma fleuma tainin também pode causar cistos nos ovários. E os cistos nos ovários também podem causar alterações hormonais. Então não necessariamente é nessa ordem. É uma doença, é uma patologia complexa. Lembrando que, eu sempre brinco com meus pacientes, eu nunca vi um ovário policístico andando na rua. Você viu uma mulher andando na rua. Eu nunca vi um joelho andando na rua, sempre vejo um paciente andando na rua. Né? Então você tem que tratar a pessoa como um todo. Ela pode ter chegado nesse padrão por diversos outros padrões. Né? A pessoa chega num padrão de desarmonia, que não existe doença para a medicina chinesa antiga, não existe doença, existe um padrão de desarmonia energético, são 64 padrões principais, e ela chegou naquele padrão por um padrão totalmente diferente, por um caminho totalmente diferente que a outra mulher. Algumas podem chegar por alterações do baço, outras por alteração da essência Yin dos rins, né? Outras por alteração do sangue do fígado, que é muito comum também. Mas qualquer caminho pode chegar nesse caminho. Eu separei 6 principais padrões energéticos que se acha mais numa mulher que tem SOP. Beleza? Então, segundo o Hospital das Clínicas, atinge cerca de 7% das mulheres. Isso é fonte de 2007.
E 1/4 das mulheres com SOP desenvolve síndrome metabólica, que é o quê? Obesidade, aumento da pressão arterial, diminuição da motilidade, diminuição da disposição, diminuição do metabolismo, né? Ganho de peso. Então a síndrome metabólica ela engloba uma série de problemas relacionados com a saúde da mulher. Pode passar. O fato da mulher não ovular já significa que a progesterona dela está baixa. Leva a uma secreção de estrógeno muito alta, o que causa uma alteração não só no ciclo menstrual, porque a mulher só vai menstruar se ela estiver ovulando, senão é sangramento. A mulher que consome anticoncepcional, ela na verdade não está menstruando, ela está sangrando, né? E aí elas têm geralmente 3 vezes mais risco de desenvolver um câncer, por exemplo, de endométrio, por causa dessa alteração hormonal, né? Hoje tem sido feito, saindo um pouco da acupuntura, mas que dá para fazer esse acompanhamento junto também, a modulação hormonal bioidêntica, né? No começo do ano eu li um livro do Marco Botelho, é um dentista, ele é doutor em medicina, e ele trata câncer com hormônio. É a visão antigamente que o hormônio provocava o câncer, mas é um hormônio sintético. Quando ele é bioidêntico, nanoestruturado, exatamente como a molécula igual que os ovários produzem, ele não causa esse efeito, é o efeito contrário, ele é antineoplásico, ele trata câncer. Entende? Então é bom desmistificar isso também, mas a gente consegue fazer isso através da acupuntura. Inclusive na acupuntura é muito conhecido o elixir de inhame. E é através da diocinina do inhame que eles fabricam a progesterona na mulher bioidêntica, né? Então não é a coisa que tem que desmistificar. Não pode também achar que todo remédio faz mal, né? Até quando ele é bioidêntico ou é fitonutriente, ele é interessante, tá? É uma das terapêuticas a mais além da acupuntura. Mas dá, com a acupuntura, só, entre aspas, estimular a própria produção hormonal da mulher, né? O diagnóstico, você tem o diagnóstico clínico, né? Que é a ausência da menstruação ou menstruação irregular, mas o diagnóstico geralmente é feito através do ultrassom transvaginal e dos exames de sangue, os níveis hormonais. Ainda entram, eu li artigo cubano, que é o que está mais completo em relação a exame de sangue, no qual ele coloca outros parâmetros, coloca o DHEA aqui também, coloca o GH aqui também, coloca outros hormônios além desses aqui para fazer uma mensuração. Importante também ver sempre a progesterona no ciclo correto, além desses hormônios aqui, segundo a Associação de Ginecologia. Então, eu li vários artigos que colocam a atividade física e o acompanhamento nutricional como sendo eficaz também para o tratamento da SOP. Então, é um trabalho multidisciplinar. Não adianta só você fazer acupuntura e às vezes a mulher está desanimada, está triste, está depressiva, precisa fazer um acompanhamento psicológico também, né? Você tem que ter toda uma coisa multidisciplinar, né? Você tem toda uma visão holística do paciente, lógico. E o acompanhamento nutricional ele é muito interessante, inclusive tem um livro que eu gosto muito, que é Dietoterapia e Nutrigenômica, da editora Roca, né? No qual ele traz o conceito de epigenética. Você utilizando determinado tipo de alimentação, você consegue diminuir a formação de cistos nos ovários. Um exemplo é o indol 3-carbinol, muito famoso, né? Que vem nas crucíferas. Ele evita a formação de cisto nos ovários porque ele consegue ter um efeito anti-aromatase, né? Anti-aromatização de hormônios ovarianos. Indução da ovulação é feita através de hormônios bioidênticos, mas também de hormônios sintéticos. Existem várias linhas, você tem que sempre analisar, ser o máximo detalhista possível nesse aspecto, né? E aí entra dentro da medicina da fertilidade e da endocrinologia. Teste de endocrinologia não é só 10 hormônios, você tem que ver todos os hormônios, porque alterou um hormônio, altera os outros. Geralmente, quando abaixa a progesterona, aumenta a insulina, né? Aumenta a síndrome metabólica, dá a obesidade, então diminui T3, T4, diminui o metabolismo. Então, você tem que ver todos os hormônios, não adianta ver segmentados, tem que ver tudo. Porque tudo é um presente que o paciente está te dando, que a paciente está te dando. Tudo que ela fala, o medo que ela tem, de onde é que vem, né? Essa retenção energética nesse canal. Para o lado da medicina tradicional chinesa, a SOP, né?
corresponde a um yang extraordinário, o útero. Né? A função do yang extraordinário, ele armazena a essência yin dos rins, o sangue e o coração. Isso está intimamente ligado porque o volume de sangue ele é intimamente dependente dos rins, porque é o principal substância para se fabricar sangue, é a essência yin dos rins. Né? Então você tem os rins como fabricador, governador coração, controlador das hemorragias o baço pâncreas, aquele que vai fazer a limpeza e armazenamento entre 1 e 3 da manhã, que é o fígado, né? E aquele que vai ajudar na circulação do sangue, que são os pulmões, né? Que é abrigar uma corpórea pô. Então ele vai arrefecer o sangue, manter ele fluido, manter ele com oxigênio. E para a medicina chinesa, esse eixo hipotálamo, hipófise, ovário, ele é o eixo rim-coração. É o íntimo relacionamento que tem do rim com o coração. Né? Tem que ver se essa mulher está abrigando a mente com o coração, se ela demora a dormir, se ela tem algum quadro de insônia, se ela acorda durante a noite, né? Se ela tem micção frequente. Isso tudo você pode já ir achando os padrões renais. Então você tem a questão da essência pré e pós-celestial, né? Que ela é gradualmente enriquecida pelos rins. Quando chega num nível excelente, o Tian-Qi, que seria o Qi da respiração, que está relacionado à produção de todo o Qi, porque o sangue, o Xue também é um Qi, mas na forma mais densa. Né? Quando ele chega no auge, ocorre a ovulação e aí a mulher está pronta para receber através do Renmai e o Chongmai, são os principais vasos maravilhosos, o vaso da concepção e o vaso penetrador, devem ser trabalhados para que ela possa ter eles abundantes e estar apta para a fecundação. A concepção depende da plenitude do vigor do Qi, do Yin, do Rin principalmente. O Yin do Rin ele é nutrido principalmente no sono, então a qualidade do sono da mulher é importantíssimo nesse processo. Né? Lembrando que quando a gente dorme, a energia entra pelo Shaoyin do pé, o R1, fonte borbulhante. Então a energia ela é o máximo Yin quando a pessoa está dormindo. Quando ela tem uma boa qualidade do sono, são 4 estágios, quando ela consegue atingir o estágio mais profundo, né? De maneira frequente, ela tem a preservação e a nutrição do Yin do Rin. Né? Então tem que manter também a circulação do Renmai, que é o vaso da concepção, e manter a vitalidade do Chongmai, que é o vaso penetrador. O vaso penetrador é o mestre dos 8 vasos maravilhosos. Ele é o mais importante quando você vai tratar um ovário. Né, síndrome do ovário micropolicístico. Então, abrindo no BP4 lado direito, fechando o pericárdio 6 lado esquerdo. Então existe esse benefício do Chongmai para tratar doenças crônicas. Ele é o vaso penetrador, o vaso mais profundo, mais yin, mais água, mais feminino do nosso corpo. Então, na mulher, o Chongmai tem que estar abundante, senão não tem sangue suficiente, não tem circulação de sangue, não tem energia yin predominante para poder receber o espermatozoide ocorrer a fecundação. Agora também tem que estar atento a deficiências do yin ou do yang dos rins. A soma desses dois seria a deficiência yin dos rins, mas pode ocorrer uma predominância da deficiência yang ou yin dos rins. E aí você pesca sinais e sintomas específicos. Geralmente uma deficiência yang do rim, a urina vai estar clara e abundante. Né? Na deficiência yin do rim, a urina geralmente vai estar pouca urina e escura. Geralmente, na deficiência yin do rim, a mulher vai ter dificuldade para adormecer, vai ser mais agitada, né? Vai ter inquietude ou pode estar mais ansiosa, porque o yin do rim, lembrar que o yin e o yang do rim nutrem o yin e o yang do corpo todo. Então, se falta yin do rim, não vai nutrir o yin do coração. E é o yin do coração que abriga a mente para que a mulher durma. Se falta Yang Qi dos rins, o Ming Men, fogo do portão da vitalidade, não vai subir para encontrar com o Zong Qi, que tem uma atração magnética, né, do Zong Qi, que é o que é obtido pelos pulmões através do baço e do Qi do ar, que é a energia do ar, que não é só oxigênio para a medicina chinesa, é a energia do ar. O Zong Qi vai descer e o Qi original vai subir
Então, para essa subida do Qi original, precisa ter um Yang do rim forte. Mas ele não pode ser excessivo, senão consome o Yin do rim. Né? Uma deficiência do baço pode provocar estagnação da circulação de Qi no organismo, pode provocar como fator patogênico formação de fleumatainin, e aí você tem também mais facilidade para a formação de cistos. A deficiência de sangue, isso aqui é importantíssimo. Já tratei muitos pacientes com infertilidade e tudo. Na deficiência de sangue, você também não tem só uma deficiência de sangue no pulso. Você percebe o pulso mais fino, a língua mais clara. Você não tem só sintomas da medicina chinesa. Você pode agregar isso olhando o exame de sangue, por exemplo, da B12. Né? A B12, já acompanhei mulheres que injetavam a B12 e não aumentava a B12 no sangue. Porque a forma injetável é metilcobalamina. A forma via oral é hidroxicobalamina. E a forma da Bifidobacterium B12, que produz cianocobalamina no intestino, é a melhor absorvível do corpo. Então, isso aqui nos remete do fogo retornando à raiz. O fogo do coração, ele precisa retornar à raiz, que é o intestino delgado, seu acoplado. Senão ele fica aqui em cima, a energia fica aqui em cima. Eu sempre brinco, cabeça fria e pé quente, senão dá azar, pé frio, né? E cabeça quente não é bom esquentar a cabeça sempre, né? Estagnações de sangue do fígado também são muito comuns. Você, antes de fazer circular, você tem que nutrir o sangue. Porque você vai circular o quê se não tem sangue? Não está menstruando porque faltou sangue. Então você vai circular o quê? O corpo, você tem que entender o corpo está fazendo alguma coisa, você não tem que lutar contra ele. Ele está fazendo por algum motivo. Se ela tem estagnação de sangue ou estagnação da energia do fígado, é porque às vezes ela tem deficiência de sangue. E você vai botar para circular o que se não tem? A gente, quando fez um artigo com uma paciente de 29 anos, ficou tentando circular sangue, 5 anos atrás, circular sangue, circular fígado, e não funcionava. Quando nutriu o sangue, funcionou. Aí ela conseguiu fazer a menstruação e regular o ciclo. Então vai circular o que se está deficiente de sangue? Está preenchendo seu dedo? O pulso? Está com bom volume de sangue? Aí você vai poder circular. Mas você vai circular o que se não tem sangue? Né? Isso é uma visão interessante. Lembrando que o fígado ele tem que armazenar o sangue entre 1 e 3 da manhã. Muitas mulheres acordam nesse horário também com SOP. É muito comum aparecer isso. Porque o fígado ele vai estar falhando em armazenar o sangue, ou por deficiência dele, ou por deficiência do fígado. Porque o fígado está deficiente e não consegue armazenar o sangue esse horário. Inclusive a medicina moderna também provou que o fígado aumenta de tamanho esse horário e realmente absorve o sangue para fazer a filtragem dele. Então esse é o ciclo, né? O ciclo ovariano. O folículo vai crescendo até ocorrer a ovulação, né? Você tem picos do estradiol, não é o etinil-estradiol, é o estradiol mesmo, bioidêntico. O etinil-estradiol que tem no anticoncepcional, ele é sintético. Mas os laboratórios não produzem uma coisa que seja bioidêntica porque ele não tem patente. Né? A verdade é essa. Por não ter patente, então eu não vou produzir o bioidêntico. O bioidêntico ele é receitado por médicos ou dentistas capacitados com modulação hormonal bioidêntica, no qual ele vai trazer um hormônio que é melhor absorvido e aproveitado e que não provoca os efeitos colaterais dos hormônios sintéticos. Mas a gente consegue estimular isso aqui sem que haja também a modulação. Você consegue fazer a modulação através do estímulo dos canais energéticos. Beleza? E também o ciclo da progesterona, porque é ela que vai manter a fecundação, né? Ela que vai fazer o processo principal. A menstruação ou sangramento, né? É menstruação quando há ovulação. Quando não há ovulação, não há menstruação. É considerado um sangramento. Muitas mulheres falam assim, durante minha gravidez eu menstruei. Não, você não menstruou, você sangrou. Porque você vai só menstruar quando aquele quando aquele óvulo não é aproveitado. É jogado fora. Né? E só quando você ovula, porque senão é sangramento. É porque você está fora do ciclo de 28 dias da ovulação. Né? A gente tem que perceber também, perguntar se quando há sangramento ou menstruação, depende se está tomando o anticoncepcional ou não, se tem formação de coágulos escuros.
Aí você tem estagnação de sangue. Se há muita dor, muita cólica, isso significa estagnação de sangue, estagnação de Ti. Ou se sempre foi com pouco volume essa menstruação, sempre foi pouco sangue, aí é deficiência de sangue. Você começa pelo simples até você ir ao complexo. A medicina chinesa tem essa vantagem, né? De você não tratar uma doença, você tratar a pessoa. Ela pode ter chegado por vários caminhos diferentes. Cada um chegou aqui nessa sala por vários caminhos diferentes. Ninguém chegou do mesmo lugar. Então você vai tratar diferente. Não tem como. Não tem receita de bolo. Tem caminhos. Pode passar? Depois que ocorre a menstruação, né, que é a fase folicular, o sangue e o yin estão relativamente deficientes. É importante nutrir. Você tem cada fase, para você regular o ciclo, você tem cada fase tratar corretamente. Após a menstruação, ela está com uma deficiência de sangue, então você tem que nutrir o sangue e nutrir a essência yin. Então, cada fase desses 4 ciclos de 7 semanas, você tem que seguir a ordem de raciocínio fisiológico. Não adianta você usar sempre os mesmos pontos no ciclo inteiro, porque não são os mesmos hormônios, não está com o mesmo nível. Ela tem durante a fase fértil, ela tem autoprogesterona. Então o metabolismo dela está totalmente diferente. No momento da menstruação, ela está perdendo muito, está deficiente de baço. Por isso que na TPM, muitas mulheres têm vontade de comer doce, porque o doce nutre o baço. Então essa é a intuição da saúde do ser humano. Então você tem que seguir essa ordem. Vou passar. A fase da ovulação, e aqui se a mulher está anovulatória, lógico, não está ovulando, geralmente é por formação de cisto no ovário e pela modificação toda hormonal, porque não produz progesterona, então ela não vai ovular. Tá? Pode passar. E depois da ovulação, né, o yang vai estar crescendo, alcançando o máximo, e o Qi do fígado se movimenta para o corpo com a preparação para o próximo ciclo. Geralmente na SOP, aí vem um cansaço, porque você não tem subida desse yang. Como é que você vai ter subida de yang se não teve a nutrição do yin? Tá? Pode passar. Então eu separei esse aqui, é o mais importante. Vocês sabem, se vocês estudaram padrões energéticos, 64 padrões, qualquer um padrão, por algum caminho, pode chegar a um desses padrões. Mas esses são os padrões-chave pelo qual, maioria das vezes, as mulheres com SOP ou com alterações na fertilidade, na parte hormonal, nos ovários, passam. Veja, a deficiência da essência yin dos rins. Sem a essência yin dos rins, que é herdada do pai e da mãe, mais após celestial, não há fabricação de sangue. Sem fabricação de sangue, não há menstruação. Não há sangue suficiente para nutrir o futuro neném. Deficiência do yin do rim. Sem o yin do rim, você não tem suficiente fluidos corpóreos. A mulher, se ela por acaso engravidar, ela não vai ter o suficiente de líquido. O útero vai ficar seco. Por isso que a natureza é sábia. Então, às vezes a mulher também não está engravidando porque ela não está na condição energética ideal para engravidar. Porque com certeza o que mais gasta energia fisiológica é engravidar e amamentar, mais do que correr várias maratonas. Então tem que pensar tudo do ponto de vista de energia. É tudo energia em determinadas vibrações diferentes. Então a deficiência de yang dos rins, porque é o yang dos rins que vai trazer essa essência, vai trazer o Qi original para cima, né, e vai facilitar a abertura do Chong-mai e do vaso da concepção. A estagnação também da energia dos rins, se eles não circulam, se a energia dos rins não circula adequadamente, você não tem como fazer o ciclo hormonal funcionar. A estagnação da energia do fígado, o fígado é o principal no que se refere ao livre fluxo suave de Qi. Se ele fica estagnado, não flui energia. Não flui energia para o útero, não flui energia para os ovários. Então a estagnação do Qi do Gan pode provocar formação de cistos nos ovários por acúmulo de umidade no baço. Um dos exemplos. Tem outros caminhos, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E a deficiência de sangue no fígado. Se o sangue se tem deficiência de sangue no fígado, quanto mais ele não vai enviar sangue para o resto do corpo, não vai enviar sangue para o útero, não vai enviar sangue para
para Chiang Mai, não vai ter sangue. Beleza, obrigado. Então aqui uma rápida demonstração do que seria a deficiência da essência Yin dos rins, geralmente uma diminuição na acuidade dos sentidos. O primeiro sentido a ser desenvolvido é a audição, né? A sequência cosmológica número 1, porque toda a vida vem da água. Mas todos os outros sentidos são afetados pela deficiência da essência Yin dos rins, né? Porque ela vai nutrir todos os outros órgãos, né? Queda de cabelo, porque manifesta-se nos cabelos, alterações aí na atividade sexual, na fertilidade, diminuição da motilidade, mais para uma deficiência também Yang, porque a deficiência Yin dos rins é uma deficiência Yin e Yang do corpo. Nesse caso, um pulso fino mostra a deficiência de sangue já, uma propensão à deficiência de sangue. Uma deficiência Yin dos rins pode provocar uma deficiência de sangue no fígado. Um exemplo, porque é a água que vai gerar madeira. Ele flutuante, mais uma vez, uma deficiência de Yin. Ele pode se apresentar mais profundo e fino quando for uma deficiência Yin do rim, mais deficiente do Yang dos rins. Todos os pontos são conhecidos. O VC4 é interessante porque o Guanyuan é a origem da energia. Ele é ponto de alarme do intestino delgado, então vai facilitar a descida de Qi, a descida do fogo do coração para o intestino delgado, o que facilita a circulação de energia na região do útero da mulher. Eu gosto muito do VB39 porque é o mestre das medulas. E para o chinês, medula óssea, cérebro, sistema nervoso. Para o chinês, medula é rins. Medula é aumentar a hematopoese, aumentar a produção de sangue. Então você consegue usar o mestre VB39 também com a união do VB36. Não só o E36 para circular, mas o VB36, por ser ponto de emergência da vesícula, ele tonifica a ação do mestre VB39. É uma técnica de mestre com fenda. Esse padrão ele pode ser considerado tanto uma deficiência Yin quanto Yang, porque a essência Yin dos rins nutre os dois. Se ela fosse predominantemente deficiência de Yin, a pessoa vai ter zumbido, tontura, dificuldade para dormir ou boca seca. Se ela for predominantemente da deficiência do Yang, a pessoa vai ter cansaço, língua pálida, pulso profundo. Então, sintomas associados com aqueles primeiros sintomas. A deficiência Yang do rins. A gente pode fazer, não é exatamente a mesma coisa, mas seria parecido com uma fadiga adrenal, né? A mulher já acorda cansada, porque não tem Yang. O Yang está subindo a partir de meia-noite, e ele vai parar de subir meio-dia, né? Então, de manhã, o ideal é que você tenha um pico de cortisol da manhã. A mulher tem que ter esse pico de cortisol da manhã para ter energia de manhã. Isso é um sintoma-chave, falta de energia de manhã. Aí tem a deficiência do Yang Qi dos rins. Seria semelhante, não é a mesma coisa, mas uma fadiga adrenal. As adrenais não estão fabricando adrenalina, cortisol é o suficiente. Por sinal, a melhor forma de fazer esse exame, no Japão é feito assim, a coleta da saliva na hora que acorda. Porque se a pessoa acorda e depois vai tomar café, ou vai tomar um banho gelado, ou sai correndo e vai para o laboratório, já alterou o cortisol. Não é mais aquele pico original de quando ela despertou, que é o hormônio da vigília, do despertar. O principal é o R7, né? Voltando lá no outro slide, o R7 que nutre principalmente a essência Yang dos rins, né? Existem outras opções. Você nutrindo o Yang Qi do intestino grosso, que também é um ponto muito bom anti-inflamatório, uma das 13 estrelas de Mada Yang, ele, além de ser ponto muito bom anti-inflamatório, ele também é ponto de tonificação do intestino grosso. Quando você tonifica o intestino grosso, quando você torna ele mais Yang, facilita a subida do Yang Qi dos rins, porque é o Yang Qi dos rins que vai nutrir o Yang do intestino grosso, o Yang do coração, o Yang do baço. Tem que lembrar que o Yin e o Yang dos rins nutre o Yin e Yang do corpo todo. Ele tem que sempre lembrar disso. Aqui, o Alterosh coloca o B52 e o B23. Aliás, o Alterosh tem a técnica de mobilização de Qi, né? Que é uma técnica psicológica fantástica, no qual a pessoa tem algum trauma, ele faz uma técnica de hipnose, né? Se ela tem algum trauma, ele faz a pessoa retornar àquele momento e fazer aquilo que ela gostaria de fazer.
voltar na memória dela. Porque fluiu a energia, o ti mental, passa a fluir mais energia no corpo. Por isso ele também trabalha aqui o B52, Palácio do Medo. Né? Porque você faz a energia dos Jins fluírem pelo medo, tratando a coragem. E sempre lembrar que você tem que tratar uma energia de igual frequência oposta. Você não trata medo com raiva, ou você não trata medo com... A pessoa está com medo, você bota ela para ver um filme de comédia, com alegria. Não vai funcionar. Você trata medo com coragem, dando coragem, mostrando, olha esses artigos científicos, olha essa paciente, ela melhorou. Você consegue. Né? Porque isso também é motivação para a pessoa ir lá fazer o tratamento, ir lá se alimentar bem, buscar outros recursos, não é verdade? Porque começa, todo tratamento começa com a cura da consciência da pessoa. Não adianta você fazer energia circular, mas ela não faz dentro dela, não vai funcionar. Porque ela tem que tratar a consciência dela, aí vai fluir energia, o livre fluxo suave de ti. Em todas as direções. Senão ela tem uma obstrução de energia na cabeça. Cabeça quente. A consumir a essência yin, a consumir o sangue dela. Esse sangue tem que vir para baixo, tem que vir na menstruação, tem que vir para o útero. Não pode ficar só aqui. Né? Então é importante. Estagnação da energia dos Jins. A energia dos Jins vai dar a coragem, a vitalidade para a vida. Se a pessoa tem medo de mudanças, está fixada no passado, tem que fazer a energia dos Jins circularem. Nesse caso, o R9 é muito interessante. O R9 trabalha a parte psicossomática relacionada aos Jins, não só o B52. E aí vai haver, lógico, ausência de menstruação, porque ela não faz fluir a motivação dela. O que é acordar? Você fazer um acordo. O que é agradecer? Você fazer a graça descer. Você tem uma motivação que faz um motivo para a ação. Se ela está com energia lá atrás, ela não está no presente, que é um presente. Então ela está jogando toda a energia dela para o passado. E acontece também de toda a energia para o futuro. Eu preciso engravidar, eu quero engravidar logo, está passando o tempo, estou 33 anos. Aí ela está no futuro, ela não está aqui. Então ela não concentra o ti dela aqui. Por que da respiração? Porque você precisa concentrar a alma corpórea. Os pulmões abrigam a alma corpórea. Quando você foca sua consciência e sua atenção na respiração, você sente energia mais no seu corpo. Todo mundo aqui vai sentir isso. Fizer isso 1 minuto. Isso vai melhorando 10% um dia, 30% no outro. Qual o combustível do carro? É a gasolina. Qual o combustível da mente? É o pensamento. Você pensar muito está nutrindo sua mente. Mas você tem que nutrir seu coração. É o coração que faz você viver. Não é sua mente. Se o coração parar, você morre. Mas se sua mente parar, não tem problema. E qual que é o combustível do corpo? É o oxigênio. Tudo bem, mulheres conseguem focar várias coisas ao mesmo tempo, mas o homem só consegue pensar uma coisa de cada vez. Você pensou, estou focando minha atenção na respiração, eu estou... não penso mais nada, eu entro na caixa do nada. Tá? Viajando lá. Aqui o P7 com R6 vai abrir o vaso da concepção, o Renmai. O VC3 ocorre muita alteração na bexiga. A bexiga está relacionada ao ciúme, tem que lembrar da parte emocional. O intestino delgado, o VC4, está relacionado à lucidez. É importantíssimo que você orientar os pacientes. Mais da metade do tratamento é orientar. Senão a pessoa fica, mas acupuntura, cara, que é isso? Vai botar um monte de agulha, para quê? Vou sofrer mais, sentir dor. Né? Não é muita gente fala isso? Ela tem que entender como funciona. Que cada ponto tem uma frequência em hertz que vai atingir uma área específica do hipotálamo, que vai atingir uma área específica do corpo. E tem os meridianos internos. A gente, acupunturista, pensa muito na anatomia externa. Esquece que o meridiano ele tem a circulação interna. São 50 voltas por dia. Você tem o intestino grosso externo e ele tem interno. Ele dá um losango aqui e desce aqui. Às vezes a gente esquece, a energia não está plena no canal, mas é porque lá dentro está obstruído. Então uma coisa muito interessante é você não fazer segregação nem da sua concepção do paciente.
Por que está escrito no Spiritual Axis? A patologia ocorre quando há segregação entre o yin e yang. Quando há separação entre o yin e yang. A vida ocorre quando há união entre o yin e yang. Espermatozoide, óvulo, fecundação. A vida ocorre quando há união entre o yin e yang. Quando há separação, ocorre a patologia. Então, se você fala Sol é Yang, você já está errado. Meu paciente é Yang, meu paciente é Yin, você já está errado. Ele não é Yin, nem é Yang, ele está em algum meridiano assim. O Sol só é Yang para quem olha de fora, porque ele emite uma força centrífuga, mas ele tem uma força centrípeta, gravitacional, tão forte que ele puxa todos os planetas para dentro dele. Senão ele não pegava fogo. É igual uma fogueira que se não tem madeira, como é que vai pegar fogo? Ele não é Yang, ele está Yang para quem olha de fora, mas ele tem a força Yin muito dentro dele. Aí você tem que entender o movimento. Aí você começa a não julgar, você vai só observar, puro a pessoa. O R13 é muito bom para a próstata também no homem e para os ovários. É muito interessante esse ponto. Para esse que pode passar. 5 minutos? Bom, vamos lá. A estagnação da energia do fígado é muito conhecido na medicina chinesa como engolir sapo, né? O ideal é você não gerar raiva, mas se você gera raiva, você tem que externar ela, senão você agride seu próprio corpo. Tá? Então, a energia do fígado, ela é responsável pelo livre fluxo suave de ti. Se ele tem um excesso, fica igual uma cachoeira, você desperta água para tudo quanto é lado. Se ele está deficiente, é igual um lago, é igual um pântano. Não está oxigenado, aquilo começa a ficar sujo. Então tem que ser o livre fluxo suave de ti. Esse é o papel fundamental do fígado. O fígado tem visto muito a utilização de ácido alfa-lipóico, outras coisas que ajudam também na circulação do fígado. O F3 é o portão inferior, eu só gosto de abrir ele quando está o sangue pleno. Tem bom volume de sangue, abrir o F3 para poder circular, é interessante. Para caso de estagnação. Geralmente na estagnação, uma coisa interessante é que a gente vê muito o fígado também como um aquecedor médio. Mas ele energeticamente é muito aquecedor inferior. Tanto que nos homens, por exemplo, quando há dor nos genitais é por causa do fígado. Na mulher é a mesma coisa, quando há cólica é por causa da estagnação do ti. Tudo que é dor é porque estagnou o ti. É como se fosse uma facada. Aí fica doendo. Porque circulou, não dói. Não circulou, dói. Né? É conhecido na medicina chinesa. O F14, mestre de todos os órgãos, importantíssimo nesse processo. Os backshu dorsais para o fígado. O B18. Tá? Aqui entra o Chong Mai já. Ó. Você pode utilizar o Chong Mai abrindo com o pericárdio 6, fechando com o BP4. O C5 também é uma das 12, na verdade viraram 13 estrelas de Madayang, para tratar manias. Às vezes a pessoa tem raiva porque ela tem manias. Então ela faz a estagnação da energia dela, porque ela não deixa fluir as coisas. Ela tem manias. Então o C5 serve para tratar manias. A deficiência de sangue do fígado. Geralmente, se o sangue do fígado está deficiente, ele não vai atingir a cabeça. Porque primeiro de dentro para fora, a energia centrífuga. Ela tem que estar plena dentro para fazer a circulação 50 voltas durante o dia. Né? E aí você tem pontos para nutrir o sangue do fígado. Os Shu dorsais, voltando na questão do VB39 e 36, são excelentes para isso também. Tá? E fitoterápicos. Eu botei um exemplo aqui do Bazen. Tá? Agora veja. O coração governa o sangue. Né? É a substância fundamental na fisiologia feminina. Assim como as funções mentais e cerebrais. Rim e coração representam um eixo entre ovário e cérebro, coordenando esse ciclo hormonal. Olha o quanto que é importante o relacionamento entre a água e o fogo. Então os problemas emocionais vão influenciar diretamente na menstruação. Isso está no livro antigo do Maciócia, mas se repete constantemente. Tá? Isso é um fator chave na questão desse eixo, né, entre ovário e coração. Alguns estudos que eu revisei, né, tá dizendo que no caso da infertilidade,
que é um dos sintomas principais da SOP, a acupuntura tem eficácia em 75% a mais que os outros tratamentos. Se a pessoa fizer mesmo, 2, 3 vezes na semana. Ocorre muito da pessoa desistir, porque você coloca as coisas para fluir, flui a emoção também. Porque a emoção é uma energia. Então aí começa às vezes, aí vem o medo, aí vem a ansiedade. Passou 2 meses, não funcionou, aí não continua. Então tem que orientar nesse quesito, mostrar todos os artigos, dizer que demora mesmo, né? Não vai fazer milagre. Dizer que é o que tem se mostrado. Quando se executa o tratamento de forma correta, ininterrupta, depois de 6 meses, 1 ano, ainda assim só 50% que não é só, é bastante, mas é 50%. Você não pode dizer para a pessoa que é 100%. Você tem que dizer que geralmente é 50%. E ela tem que saber disso. E uma avaliação com 20 mulheres, esse é um estudo fantástico que eu li e eu trouxe aqui, com relação a exercícios físicos. O exercício físico ele não só promove melhorias na composição corporal, ele ajuda no livre fluxo suave de Qi. É importante a gente trazer uma frase do Powell, de Fisiologia do Exercício. Uma das maiores autoridades de Fisiologia do Exercício diz que você tem que fazer um exercício vigoroso, porém não extenuante. Muitas pessoas fazem exercício no dia seguinte não conseguem nem andar. E isso está depauperando o Qi. Por isso o Tai Chi, a Yoga, porque você tem que fazer o livre fluxo suave de Qi. Livre fluxo suave. Se você fizer ele circular demais, você depaupera, porque o Qi é Yang. O sangue também é energia, mas é uma energia densa. Se você faz circular demais sangue, você depaupera o sangue. Sabe aquela coisa, dei meu sangue por aquilo? É a mesma coisa. Agora, se fica totalmente parado e não oxigena, você também fica estagnação. E isso vai de cada um também, de cada etapa da vida. Então tem que ter um processo de autoconsciência da energia. É isso que a acupuntura faz. Eu nunca vi você, vou agulhar R1 ou vai agulhar um ponto Ting, ninguém pensa nada nessa hora. Já viu alguém pensando em alguma coisa? Vai falar ai. Porque você está chamando a atenção para a energia no corpo. A consciência no corpo. E quando você traz a consciência, você traz a energia. E a prova de que ela existe é que eu posso controlar minha mão, apontar aqui e não apontar aqui. Eu não estou vendo um filme, meu corpo não está fazendo o que ele quer, minha mente fazendo o que quer. É minha consciência que está atuando sobre o meu corpo, é minha energia que está atuando sobre o meu corpo e minha mente. Não que seja algo separado, mas sim que eu possa ter uma consciência da onde eu estou focando minha atenção, ali está a minha energia. Será que a mulher não ficou com a energia aqui e a energia não circula aqui? É isso que tem visto. Então não consegue escutar, porque aqui está obstruído muitos pensamentos. Escutar água. Então ela está trazendo, está receptiva. Entende? Tempo. Muito obrigado pela paciência. Valeu. Obrigadão. Obrigado, irmão. Valeu. Obrigadão, irmão. Valeu.